E aí, Sardinhada, a principal notícia aguardada hoje no mercado financeiro foi a divulgação da ata da última reunião do FONC. O que nós sabemos após a divulgação dessa ata? E dos 12 membros, 11 votaram pela redução dos juros e a maioria votou por um corte de 0,5% na taxa de juros. E outra coisa que foi reforçada, sempre é reforçado isso, é que o corte ou não dos juros, ele vai depender dos dados divulgados consequentemente. Isso aqui é tão real que, após a divulgação do último payroll, foi dito que provavelmente na próxima reunião do FONC, o cenário mais provável é de manutenção da atual taxa ou, no máximo, um corte de 0,25%. Então, representando um corte menor do que o da última reunião. E agora, meus amigos, quem não está aqui com corte, quem está aqui com recomendação, são as ações da Uzi Minas, meus amigos. Divergindo aqui um pouco do nosso mercado, que foi majoritariamente de queda, as ações da Uzi Minas, pelo menos nas ações que eu acompanho, ó, ficaram aqui no pódio. Perderam hoje apenas para a DOTS e as ações do TC. Luz em 5, estava aqui com uma alta. Estava até um pouquinho maior, deu uma recuadazinha na faixa dos 4%. Mas só para vocês terem ideia, por exemplo, hoje Vale caiu 0,25%, Petrobras 1% de queda, estava uma queda mais forte, deu uma recuperada. P3 no vermelho, os bancos deram uma queda um pouquinho mais forte e quem subiu hoje mesmo foi o dólar. O dólar bateu no 5,61, agora está no 5,60. Índice futuro caindo 1,3% e o índice à vista caiu 1,2%, fechando um pouco abaixo dos 130 mil pontos. Então vou olhar com vocês a notícia e fez com que as ações dessem essa subidinha hoje. Saiu uma nova atualização da Morgan Stanley para os papéis da Uzi Minas. De acordo com a análise, os papéis da Uzi Minas já teriam caído demais e agora podem disparar. Mas qual seria o percentual desse disparo? Olha, na opinião do JP Morgan, esse disparo estaria aí aproximadamente na faixa dos 60%. Por quê? Porque o preço-alvo atual da empresa agora passa a ser 9,70. Só que tem uma coisa bem interessante, é típico dessas casas de análise. Antes, eles estavam com a recomendação neutra para os papéis e o preço-alvo estava em 11. Agora que eles falaram que está com recomendação de compra, o preço-alvo está nos 9,70, que é justamente esse percentual de 60% de valorização. Pegando aqui os em 3 e os em 5, papéis da companhia, os em 3, papéis ordinários, fecharam hoje com uma alta de 3,5%, fechou em 6,12. Os em 5, 4,5%, fechou no 6,29. Então são papéis que eles estão aqui numa região de cotação muito aproximada, muito semelhante. O gráfico também é muito semelhante, ó. Os em 5 tá aqui lateral entre os 5,50 e a região aqui dos 6,60. E os em 5, 5,40, 5,50, 6,50, 6,70. Máxima da ação. Máxima da ação foi lá em 2021 ainda, R$19,28. Então o Morgan está dizendo o seguinte, que os papéis podem voltar aqui, ó, próximo da máxima de 2024, porque a máxima de 2024 nos papéis 5 foi lá, ó, 10,89. E do papel 3 foi 10,55. Então, mesmo com essa recuperação, ficaria aquém, por exemplo, do preço atingido aqui na ação 3 lá em 2021 também, que foi R$20,57. Então, na opinião deles, a empresa, ó, estão excessivamente descontadas. As ações da empresa estão muito descontadas após essa queda forte de mais de 40% no ano. Então, o que é que eles estão esperando aqui com o papel? Eles aguardam que a Ternium
como acionista controlador da Uzi Minas, ajudará a companhia a ter uma melhor produtividade. Claro que o foco do projeto da Ternium e melhoria aqui de produtividade é no longo prazo, mas a partir do próximo trimestre no caso, já, não, próximo não, né? Depois do próximo, já teríamos melhorias no resultado, já que agora, daqui a pouco, a empresa vai divulgar o seu terceiro trimestre. Então, quem sabe nesse terceiro trimestre já não tem algum tipo de melhoria. Mas o que eles estão prevendo é que a materialização maior vai ser lá no quarto trimestre. Então, a Uzi Minas vai divulgar o seu resultado no próximo dia 25. E em relação aqui ao risco-retorno, né? Na opinião deles, vemos um risco-retorno atrativo após a queda forte das ações. E eles destacam que ainda neste ano, aqui eles estão falando provavelmente no quarto trimestre, até o quarto trimestre, os custos podem ser reduzidos em 25%, o que já deve gerar um aumento no posicionamento das ações. E em relação aos pares, outra coisa que chama a atenção do Morgan é que as ações da Uzi Minas estão sendo negociadas 23% abaixo dos seus pares. Então, em relação ao setor, fora as quedas que ela já teve, ela está muito descontada. Então, na opinião dele, seria aquele exemplo, já caiu demais. Aqui nessa região de preço, já deu aqui boa parte da queda em que a situação da empresa levaria os papéis a ficarem descontados. E outra coisa, daqueles custos que vão reduzir agora, né, 25%, eles não estariam aqui ainda refletidos no resultado da companhia. Então, o foco da nova gestão na lucratividade e o sólido histórico em recuperação de ativos devem dar resultados aqui no resultado da Uzi Minas. Então, eles estão com aquela expectativa conservadora, ó, de 25% na melhoria. Eles esperam um EBITDA de aqui por tonelada de aço de $51 em 2024 e $100 por tonelada em 2025, abaixo das expectativas anteriores, mas assim, ainda assim, representando um aumento significativo em relação a 2023. Para 2025, a geração de caixa também deve ser um dos destaques da companhia. E quem é que está derrubando aqui a empresa, assim como várias outras companhias do setor? Incertezas relacionadas à China. Se você for pegar aqui outros papéis, como por exemplo Vale está sendo, apesar de uma reação, né? Ela está sendo negociada próximo da mínima aqui de muitos anos atrás. Inclusive, Vale continua em região de preço bem interessante para quem é acionista de longo prazo. Ó. Vale, que é a empresa referência do setor, ó, lá 2021 para cá, bateu várias vezes aqui na região de 59 e depois o preço reage. Agora tá bem pertinho aqui dos 59 novamente, tá? Fechou hoje nos R$60,96. Aí vamos pegar outra empresa aqui também. CSNA3. CSNA3 já tá nos R$12, ó. Um dia desse tava nos 14, parecendo que ia romper e chegar lá nos 20 de novo. Então CSNA3, ó, apesar da reação que teve aí nos últimos tempos, nos últimos pregões, quando pegamos aqui 2022, só por exemplo, ó, em 2022 bateu aqui, ó, 8,70. 2023 a mínima foi na região dos 9,80 e nesse ano já tocou ali próximo dos R$10. Então veja que são papéis que estão em regiões de preço bem abaixo do que já chegaram. Os em Minas é um exemplo disso também, ó. Quando pegamos a 5, que é a ação que tem mais liquidez, essa região que ela bateu recentemente que parece ser recentemente, mas já tá indo pro quarto mês, que ela tá aqui na região dos R$6, 5,50. Foi uma zona de preço muito importante, por exemplo, ali, ó, na segunda metade de 2023. Tocou aqui na região dos 5,50. Quando foi ver no início de 2024, já tava lá, acima dos 10. Já tinha tocado também, ó. A última visita tinha sido aqui entre 2022 e 2023, início de 2023. Depois parou por aqui, por volta da região dos 8. Então vejo que em todos esses cenários, todos os cenários aqui mostrados, essa região que o preço de Uzi Minas 5 e 3 é preço em que geralmente costuma entrar pressão compradora, beleza? E para nós, no longo prazo, essas regiões de baixo, em que o preço está na parte de baixo do gráfico,
das melhores regiões para aportes.